Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nesse domingo logo cedo. Para ser bem franco, eu só não estou muito feliz que eu estou junto aqui com meu vizinho que hoje resolveu cortar uma árvore ali com a motosserra, mas eu acredito que já está na reta final. Quero agradecer aqui a presença já da Dolores Modrono, se eu citei o nome certo. Quero agradecer de coração profundamente a Juventude Cristã Conservadora, que também está aqui com a gente. Quero agradecer a Manu Oliveira, que também está conosco aqui, e dizer que para mim é uma satisfação imensa estar com vocês, tá? Nesse domingo, logo pela manhã, eu, enquanto coordenador nacional da Juventude na Marcha da Família Cristã, no Foro Conservador, a Marcha da Família é uma das ações do Foro Conservador. Então, eu tenho a alegria de poder receber nessa manhã aqui o nosso um dos movimentos que fazem parte do nosso foro enquanto juventude. Eu vou, inclusive, convidar eles aqui já para entrar, que é o Movimento Conservadorismo Estudantil. Já está conosco meu grande amigo Stefani Honorato, que é uma Bom satisfação dia, imensa estar aqui com você. satisfação toda minha, meu querido Arthur, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E aí, como que estão as coisas aí pelo norte do Paraná? Por aqui tudo tranquilo, graças a Deus, Isso, que massa. tudo certinho, Então tá bom. tudo Stefani, ocorrendo eu não bem, quero graças a nem. Deus. E você? Isso é o melhor. Aqui também tá tudo em ordem e sempre na labuta, não paro, né? Mas esse é um lado positivo, porque a gente viu gerações anteriores estagnadas, com o braço cruzado, e hoje a gente tenta fazer o que eles não fizeram e tentar colocar em dia o que a gente tem que fazer, né, também. E às vezes até tentar adiantar o que uma outra geração deva fazer. Antes da gente começar, quero dizer mais uma vez aqui que é uma satisfação muito grande para a gente, enquanto foro conservador, e para mim, enquanto coordenador da juventude, receber vocês do MCE, que eu tenho a satisfação de fazer parte também, e trazer esse assunto tão importante que nós temos, que é uma novidade gigantesca. Eu acho que é um ato histórico importantíssimo. Não, olha, Stefania, eu acredito sim que é algo não importante só para o Brasil, mas é importantíssimo para o Ocidente inteiro, cara, o que nós vamos conversar aqui. Antes da gente entrar no assunto desse e-book já, eu queria que você falasse assim rapidamente o que é o MCE. Pode ser aí em 2 minutinhos para a gente não perder muito tempo. Ok. Arthur, quero agradecer primeiramente pelo convite, pelo espaço que você está cedendo para a gente falar sobre esse momento tão importante na história do MCE. Quero agradecer o pessoal da Marcha da Família, o pessoal do Foro Conservador, os demais líderes de movimentos conservadores também. Quero agradecer a galera que está entrando aí na live também. Espero que vocês possam convidar outras pessoas, compartilhar essa live que vai ficar salva depois. O MCE significa Movimento Conservadorismo ou Movimento Conservador Estudantil. É um movimento com, com viés conservador, né? E nosso objetivo é orientar pessoas a respeito de assuntos que envolvem e permeiam a vida em sociedade. Tem um teor cultural bem significativo e educacional, né? A gente procura trabalhar assuntos relevantes para a sociedade, formação de consciência política. A gente procura trabalhar também pela luta por esse espaço que precisa haver de diálogo entre os estudantes, nas escolas, nas faculdades, para que as pessoas consigam dialogar a respeito
a respeito dos seus pensamentos, sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de represália, porque a gente sabe que, dependendo se a pessoa expressar uma opinião mais conservadora em sala de aula, ou na faculdade, ou na escola, ela já é ridicularizada, ela já é vista com maus olhos, né? Ou seja, não há tanta pluralidade de ideias assim como se fala, né? E o objetivo da, da escola e da faculdade é oferecer esse espaço, esse espaço seguro e respeitoso para que todo mundo expresse as suas opiniões sem serem coagidos e perseguidos por isso. E a gente percebe que isso não acontece, né? Se a pessoa tem uma opinião um pouco mais conservadora, ela já é perseguida, já sofre represálias de alunos, até mesmo de professores, e a gente sabe que isso é uma realidade. Então, também nós temos esse objetivo, né, de munir, né, com conhecimento, informações, esses estudantes que às vezes ficam coagidos sem saber o que dizer em sala, sem saber como se portar diante de embates intelectuais. Então, nós procuramos estabelecer mesmo esse espaço seguro e tranquilo para conversar a respeito de ideias políticas, de ideias culturais, de ideias filosóficas, enfim. O MCE é um movimento bastante abrangente, com, com um fundo cultural, educacional e também com um pensamento conservador a respeito das questões que envolvem a vida humana. Superficialmente seria isso, mas tem mais coisas que daria para a gente falar, Arthur. Eu não estou te ouvindo. Deu. Que, como Agora eu sim. citei no início aqui, eu comentei no início, meu vizinho resolveu cortar uma árvore aqui e eu tô mutando meu microfone. Mas Ah, enfim, tá. no início Agora eu estou falei ouvindo. assim, pode falar em 2 minutinhos aí o que é o MCE, mas pensei comigo, duvido que ele consiga. Porque de fato o MCE é um grande iceberg, né? A gente fala do MCE e quem fala assim, o movimento estudantil, cara, mas isso daí é profundamente infinitamente mais profundo do que dizer que é um movimento que atua dentro da escola. A gente sabe que o MCE tem uma atuação cultural, uma atuação de influência, inclusive no pensamento artístico, de estratégia, entrar nas estruturas, né, estatais, assim, tipo, não necessariamente de trabalhar no Estado, mas de interferir. E eu acredito que essa ideia do e-book, ela não é a ponta do iceberg, ela é só a raspinha do iceberg, né, da ponta do iceberg. E o MCE, ele, só para concluir o que você estava falando do MCE, e para que todos saibam, o MCE ele nasceu em que ano? Foi em 2018. Foi em 2018. outubro de E lá em, 2018. e lá em 2018, quando tudo iniciou, que foi você quem fundou a ideia, quem teve a ideia, você já tinha alguma ideia de realizar esse e-book, essa produção mais intelectualizada, do que fugir um pouco do que a gente vê de lacração, de meme e tal? Você tinha essa ideia já lá em 2018? Sim, sim. A ideia surgiu junto com o movimento mesmo, né? Porque precisávamos de um material para que fosse de acesso rápido às pessoas, principalmente estudantes, nos quais Uhum. eles pudessem ler aquilo ali e ter um contraponto sobre aquilo que a gente sempre ouve na escola como uma verdade absoluta. E tudo é colocado É, como uma verdade absoluta, né? Esse viés um pouco é. mais progressista, mais à esquerda, é colocado como se fosse a única leitura possível das situações que ocorrem em sociedade e na humanidade como um todo. Então, precisávamos de um material simples e objetivo e que as pessoas pudessem parar e olhar, não, pera, isso que eu ouvi na escola, na faculdade, não é bem assim. Tem também, a gente Uhum. pode pensar dessa outra forma. Então, surgiu Sim, bem junto mesmo com o MCE a ideia do e-book. tá certo. E qual que é o título do e-book do MCE? Olha, esse título aí também foi
Não sei se caiu a minha conexão ou se é do Stephanie. Os demais estão me ouvindo bem? Quero aproveitar aqui para saudar alguns amigos que agora voltou. Pode falar, voltou. Ouvindo mais, Arthur. Tu tá me ouvindo? Faz assim. Estranho que eu não tô te ouvindo. O meu áudio aqui está aberto. Qualquer coisa você sai e entra de novo. Oi, fala alguma coisa, Arthur. Oi, oi. Agora sim. Ouve? Tá, manda Desculpa aí, ver. que eu acho que o meu fone que deu um problema. Então, o título Tranquilo. do e-book é Liberte-se, o que você jamais aprenderá na escola. Um guia para o jovem conservador. Então, são assuntos que, de fato, a gente não vai ouvir dessa forma na escola. E a gente tem que pensar por quê, né? Por que não? Porque ocultar dos estudantes determinados assuntos, determinadas reflexões que fazem parte do acervo cultural, filosófico da humanidade. Por que, que os clássicos são ignorados? Por que reflexões, algumas reflexões são deixadas de lado? Porque é feita essa seleção de que tipo de argumentações podem ser ditas e não podem ser ditas, ensinadas em sala de aula. Então, a Uhum. gente, e não apenas essa percepção não é apenas minha, mas é uma percepção que pessoas aí no Brasil inteiro têm, de que existe realmente um enviesamento ideológico da educação. E aí qualquer tentativa por parte dos alunos, por parte dos pais, por parte de entidades políticas, de desaparelharem o sistema de ensino, é vista com maus olhos. Aquilo já sofre bastante ataques, né? Então, o que a gente percebe é Uhum. que um aparelhamento das estruturas da sociedade, não apenas da educação, mas existe aparelhamento político das instituições políticas, um aparelhamento das mídias, né, dos meios de informação, enfim, o aparelhamento da classe artística também, de com viés ideológico predominante. Então, a gente pensa, por que tem que ter esse aparelhamento da educação? Não pode haver isso. Os estudantes É. precisam ter oportunidades de aprender de tudo que seja possível. E a minha pergunta que eu quero fazer é bem prática. Por exemplo, o e-book do MCE está dizendo um guia prático para o jovem e também dizendo o que você não vai aprender na escola. Mas nós vemos muito material escrito que tem uma linguagem que não alcança esse público, porque é uma linguagem muito difícil, com muitos termos, muitos conceitos profundos. A visão que você, enquanto gestor todo do e-book, né, que acompanhou passo a passo, você acredita que esse material é um material que o jovem, que o estudante pode de fato pegar, que ele vai ler e ele vai entender? Lógico, não vamos considerar igual diz na física, né, a condição do vento, né, que a gente sabe que tem muito aí dentro do nosso Brasil, a influência do Paulo Freire, né, que não deixa o pessoal ser alfabetizado. Mas, no geral, você acredita que o estudante conservador, que já é diferenciado, ele vai ler e ele vai entender o que ele está lendo? Sim, creio que sim. Desde o início a gente pensou assim, poxa, a gente precisa usar uma linguagem acessível para todo mundo, né? Para todos os públicos. Então a gente precisa simplificar, nós temos que traduzir assuntos complexos, que são assuntos profundos, né? Assuntos filosóficos, são assuntos que de fato são maçantes, difíceis de serem entendidos. Então a gente precisava traduzir isso numa linguagem que todo mundo entendesse, né? Desde Uhum. aquele que estivesse mais no ensino básico até aquelas pessoas que já estão no ensino superior, até aquelas também que já saíram do ensino formal. Então, respondendo a sua pergunta, sim,
né? A linguagem bem acessível, bem tranquila de ser entendida. Os temas não são aprofundados como numa tese de mestrado ou doutorado ou naqueles compêndios filosóficos, né? São textos curtos, são textos simples, curtos e básicos, mas com um teor de profundidade, uma riqueza muito, muito vasta. Né? Então, longe de ser um material raso, mas é um material que foi simplificado, foi traduzido numa linguagem acessível para alcançar todos os públicos. E quem de fato o MCE quer alcançar enquanto público com esse material? É só o jovem conservador? É o adulto conservador? São as tia do Zap? Ou são os jovens que não têm um posicionamento político definido? Quem você acredita que de fato é o público-alvo? Certo. O público-alvo são aquelas pessoas que desejam formar a sua consciência política. Sua consciência política, sua consciência filosófica, sua consciência cultural, enfim. São pessoas, o nosso público são aquelas pessoas que querem ter um contraponto sobre o que elas vêm sendo repassados como algo absoluto, né, pelas mídias, pela escola, pelos sistemas de divulgação da informação. Então, como o nosso público são estudantes, a gente engloba todas as pessoas que desejam aprender, né? Então, estudante não é apenas a pessoa que está na escola, na faculdade, mas é a pessoa que está em constante processo de conhecimento, de crescimento cultural. Até o autodidata que busca conhecimento em casa mesmo está englobado. Isso, até o autodidata, exatamente. Então, o público não é somente o estudante conservador, né? O público é para pessoas que querem aprender, que querem ter conhecimento, que querem conhecer as coisas e talvez ter uma leitura uma leitura da realidade de uma maneira diferente do que é passado, né? Nosso movimento é conservador, então a nossa leitura da realidade vai ser uma leitura conservadora. Então a pessoa precisa também entender isso, né? Ela vai se deparar com essa mentalidade também dentro do nosso material. O que eu acho engraçado assim é que algumas coisas elas são meio abstratas, né? E até subjetivas. Eu acho o que eu fiquei pensando é assim, eu vou falar que é um e-book do movimento conservadorismo estudantil, ou do movimento conservador estudantil, ou do MCE simplesmente. Mas o MCE não tem braço, pé, mão, boca, cabeça para ele pensar o que ele vai, ele pegar o lápis, o papel, a caneta ou o notebook e sair escrevendo. Provavelmente ele publicou isso em conjunto, alguém escreveu e pôs isso, né, para o MCE publicar. E quem são os participantes desse e-book? Assim, não preciso, talvez se você esquecer de um ou outro, porque são vários, até tento ajudar aqui, mas quem que são essas pessoas? Eu vi lá que a apresentação já é do fundador, já. Isso daí é inquestionável, né? A apresentação foi minha, mas temos vários autores nesse e-book. Eu quero mencionar todos eles aqui, que eu tenho a lista de todos os nomes. O e-book contém 18 textos. Então, cada texto foi escrito por um autor, né? Tem alguns autores que escreveram mais de um texto, como você, que escreveu 3, né? Se eu não me engano. Você escreveu 2 sozinho e um em parceria. Isso. Com a professora Josier, né? Exatamente. Então, quem são essas pessoas? Eu vou citar aqui na ordem de apresentação dos textos lá no e-book. O primeiro texto é escrito pelo Ricardo Rezende, que escreveu o texto sobre ideologia. Muito bom material, inclusive. Sim. Inclusive, ele está aqui na live, já vi que ele está aqui presente, porque Ricardão é a patrola dos cards, né? Isso aí. Tem o professor Oswaldo Bastos, que escreveu O que é Marxismo.
Aí tem o Gêneson Alves, que escreveu A Face Oculta da Revolução Cultural. Tem o Douglas Thomas, que escreveu Estado Mínimo versus Estado Máximo. E também o mesmo autor escreveu Direita e Esquerda na Política, que é o Douglas Thomas. Aí você escreveu Fazer Além do que Já é Feito. Aí tem mais um texto do professor Oswaldo Bastos, que é a Escola de Frankfurt. A professora Amanda Rocha escreveu Marxismo Cultural. Aí vem mais um texto do professor Oswaldo, que é O que é Progressismo. Depois, a professora Amanda, novamente, o texto Politicamente Correto. Aí vem a Flora Margaredes, que escreveu O Conservadorismo Opressor. Depois tem a Delma, que escreveu O que é Ser Conservador. A professora Delma Pacheco. Depois tem a Josiê Lima, que acho que é professora também, não é, Arthur? Também, aham. Sim, Dá aula lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Isso. Meu amorzinho entrou aí. Bom dia, meu amor, coraçãozinho. Acabou de entrar na live. Fazer um fundinho musical aqui. Esse é o pedágio, pessoal, que o Stephanie tem que pagar para ele não apanhar lá em casa. Não, é o pedágio. Se eu não fizer isso, nada de live, né? Esse é o feminismo opressor. Não, feminismo não. A feminina opressora. Feminina opressora. Eu estou vendo a presença também do meu querido amigo irmão Júnior. Ele está aí, mandou um coraçãozinho. Vocês estão lindos demais. Obrigado pela presença de vocês. Muito bom. Aí tem o texto que você escreveu com a professora Josier, que é o aparelhamento político e ideológico na educação. Aí mais um texto do professor Oswaldo, que é autores progressistas. O Renan Tel escreveu O que são movimentos sociais. A Diene, que é a presidente do MCE, escreveu La Casa de la Corrupción. Você escreveu mais um texto, que é Uma Mente Não Tão Brilhante. E a professora Náshila escreveu o último texto, que é A Desobediência Civil. Então, são bastante textos, né, e vários autores diferentes, e cada um respeitando a sua própria forma de escrever, seu próprio estilo literário. Eu falei assim, gente, escreve do seu jeito, escreve de uma maneira simples, como se você estivesse falando para um adolescente, né, para que ele entenda o que você está querendo dizer. Então, a gente mirou isso aí e fomos adiante até depois de 4 anos conseguir divulgar. É interessante porque, até você falando assim do tempo, né? Quando nasceu a ideia foi em 2018, depois de 4 anos praticamente, o MCE conseguiu publicar. Eu não gosto de trazer muitos bastidores à tona, abrir a cortina do espetáculo e mostrar lá atrás, mas eu quero trazer isso até como uma motivação para demais movimentos conservadores, movimentos de juventude, de estudantes, porque esse projeto do e-book, quantas vezes, Stephanie, você não parou e falou assim, vou desistir desse projeto em 4 anos, né? Porque não é fácil, gente. O projeto, a produção intelectual no Brasil, quando se diz respeito a conservadores, que é quase redundante, né? O que é intelectualizado na esfera da esquerda, né? Lá é uma papagaiada só. Então, dentro do arcabouço conservador, é muito difícil a gente conseguir se organizar para publicar um material nesse sentido. Começa pelo fato de que os escritores, cada um que foi citado aí, todos eles são comprometidos com sua família. Então eles têm um trabalho a realizar para poder trazer o sustento. Para escrever a gente precisa de leitura, precisa de um tempo para refletir, precisa de um tempo para escrever, para corrigir. E o que nós escrevemos ali, nós tivemos o cuidado de fazer citações, de fazer referências bibliográficas, porque nós não somos donos de ideias, né? Lógico que a gente também pensa, mas a gente traz muito o que a gente aprendeu exatamente no dia a dia, na escola, com outros cursos. Então, quantas vezes mais ou menos deve ter passado essa situação de pensar em desistir, né? E você deve ter tido algumas outras pessoas que talvez você não tenha listado aí,
mas pessoas que auxiliaram também nessa produção e que não necessariamente escreveram, né? Eu posso citar aqui o professor Hélio também, né? Acredito que, Sim. bom, na verdade eu acredito que o movimento, no geral, ele é parte disso daí. Porque, digamos assim, enquanto o Stephanie, a Diene, o Ricardo estão cuidando da questão do e-book de um lado, de outro lado, tem, por exemplo, a Lúcia, que estava cuidando de outra área para poder deixar vocês trabalharem com o e-book. Então faz parte disso, né? Como que foi essa Sim. experiência de ânimo e desânimo nesses 4 anos aí? Não, isso que você falou, assim, é bem interessante isso aí, né? Porque foram vários momentos que eu achei que não sairia do papel isso, que ia ficar só na ideia, mas tinha hora que aí a coisa andava e parava, né? E aí, como você falou, né? Isso, todo movimento faz parte disso, não é apenas esses autores. Por quê? Sempre tinha alguém ali que voltava a esse assunto e perguntava sobre o e-book, falava sobre a importância de se ter um material. Então, esses comentários que as pessoas iam fazendo nos bastidores, isso ia impulsionando o e-book ser realizado, né? Porque eu vi assim, Uhum, não, realmente, aquilo precisa acontecer. Aquilo precisa vir à existência logo, o mais rápido possível. Então, uhum, foram vários momentos em que aconteceram esses desânimos, mas a gente sempre acontecia alguma coisa assim que a gente retomava o foco. Não, a gente não pode parar, precisamos continuar. E também ali nos grupos, a gente sempre conversando, junto com a liderança, e a gente, nas nossas reuniões, voltávamos no assunto, e isso foi durante esses 4 anos, né? As pessoas sempre incentivando, sempre trazendo assim, alguns comentários também que foram agregando também na construção dos textos, né? Porque os textos foram também fruto dessas conversas que a gente foi tendo, né? As nossas percepções das coisas, os desafios que a gente encontra nesse campo cultural, filosófico, ideológico no país. Então, uhum. até o próprio conteúdo dos e-books foi resultado, né, dessas conversas, dessas análises que a gente faz, dos cursos que a gente faz fora, né, da nossa do nosso próprio senso de perceber a realidade, né? O conservador ele está sempre olhando para a realidade e tentando entender a realidade como ela de fato é, não Uhum, uma utopia ou não com as, com as distorções que a gente vê que alguns grupos costumam fazer da realidade, né? Criando uma lente sobre os olhos das pessoas para enxergarem a realidade de acordo com os seus pontos de vista utópicos, né? Principalmente a utopia marxista sempre é colocada como uma leitura única da realidade. A gente sabe que não é, né? E o é, conservador ele procura lidar com a realidade como ela de fato é, como ela de fato se apresenta. Então, assim, exatamente. essa experiência empírica também é importante, que a gente olha para a realidade e procura entender a realidade como ela é, não pelo viés de, daquilo que alguns autores falaram, alguns escritores disseram, né? Então a gente procura ter esse próprio exercício da nossa consciência e da nossa razão para Uhum. entender a realidade. Exatamente. Eu não sei para você, mas eu acabei recebendo mensagem de pessoas que foram convidadas a escrever e depois não escreveram e se arrependeram. Falaram, meu Deus, eu devia ter escrito junto, mandado a tempo, não sei o quê. Talvez numa próxima vai ser pontual, né? Porque um dos Compartilha motivos com a da gente gente. isso aí. É, uma das vezes Que ninguém me que falou isso. não, depois eu levo em off. Porque dos motivos da gente ter demorado tanto, de fato, é essa espera. Né? Teve gente que a gente esperou muito mais de 2, 3 meses para escrever. Né? Então, digamos assim, já estava escrito e tinha que mandar, não mandava e acabava demorando até que desistiu. E agora desanimou. Desanimou não, se arrependeu. Uhum. Dentre tudo isso, Stephanie, eu quero até. Eu sou meio visionário. Não é visionário, porque eu não sei se isso é um elogio, mas eu penso grande demais, eu sou sonhador. Né?
E eu vou voltar ao assunto da importância, do real significado desse e-book para o Brasil. Eu vou começar numa escala de baixo para cima, assim, ó, para os estudantes, para o movimento conservador, para o Brasil, para a América Latina, para a América de um modo geral e para o mundo ocidental. De fato, esse e-book ele é muito importante. Se nós pararmos para observar qual é o movimento conservador no Brasil, o movimento estudantil conservador, que tem uma história no Brasil, a gente não tem. Agora, se a gente falar de um movimento estudantil revolucionário, marxista, a gente pode falar de inúmeros. União Nacional dos Estudantes, UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A gente pode falar de movimentos de juventude, como a UJS, que é a União da Juventude Socialista, a UJC, que é aquela desgraça daquela União da Juventude Comunista, que o dia que eu puder eu vou criminalizar tudo isso, vamos acabar com essa desgraça toda aí. Mas de movimento conservador, nós não temos, nunca tivemos. Não é que lá na década de 60, de 70, 80, teve um movimento que desnutriu. Nós não temos um movimento de história. Pode ser que tenha ali um grupinho num DCE, num centro acadêmico qualquer, mas um movimento estudantil como o MCE vem se consolidando, nós não vimos ainda. E aí, depois de 4 anos, que era um momento, e isso é muito verdade, Stephanie, era um momento para o MCE estar acabando, era um momento para o MCE sumir do mapa, e os marxistas aplaudir de pé, porque eles diriam assim, deixa, a natureza cuida deles, já é natural que eles acabem. Mas ao contrário disso, a gente está vindo, como diz, com a luva de predeiro, né? E estamos dando no maxilar da esquerda. E a gente pode nocautear eles com esse material. A produção intelectual, no nível que o MCE deixou historicamente agora, é muito profundo, porque você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo aqui vai morrer, os mais velhos do MCE vão morrer primeiro, se tudo seguir o ciclo natural da vida, mas a produção deles vai permanecer. E não é qualquer produção. Quero até aproveitar aqui, lógico que a live é para o Stephanie falar e eu estou falando demais, mas a gente tem pessoas diferenciadas dentro desse book. Eu sou um admirador nato e eu falo abertamente disso sobre o professor Oswaldo. Isso não é segredo para ninguém. Já disse para ele várias vezes, professor, o dia que o Olavo morrer, e agora ele já foi, o dia que o Olavo morreu, tem que surgir uma outra hashtag, que é o Oswaldo tem razão. Porque se a gente pegar o material que ele tem dentro do canal no YouTube, dentro do Facebook, nas páginas do Instagram, e começar a ver, é de uma profundidade gigantesca. E isso se perpetua através do material do MCE. Digamos que o Lula vença as eleições, que o Lula regulamente a internet. Ele simplesmente pega o link do e-book do MCE, ele simplesmente pega o link de todo o curso do Olavo de Carvalho, do que o Terça Livre já fez, do que o Instituto Borborema já fez, e ele apaga, ele destrói. Só que se nós pegarmos o e-book do MCE, tivermos o cuidado de deixar uma cópia que seja impressa, assim que acontecer uma regulamentação dessa, a gente pega tudo que foi produzido, faz cópia e começa a mandar para frente. Ninguém segura mais. Então, é um marco histórico para o conservadorismo do Brasil. É uma orientação que indiretamente a gente obedece o Olavo de Carvalho, que ele já dizia que precisava ter uma militância conservadora. Depois ele falou que essa militância precisava sim se envolver com a produção literária, produção intelectual e mandar para frente. A gente está fazendo isso. E é histórico. E eu deixo aqui o espaço aberto e um convite para os demais movimentos, como a Juventude Cristã Conservadora, o movimento da Juventude Conservadora,
a Ordem Cristã Estudantil, o Centro de Formação Juvenil, que são movimentos que estão dentro do foro, enquanto juventude, que a gente pode não só cada movimento fazer o seu e-book, como pode ser feito um e-book em conjunto de todos esses movimentos. Porque ao mesmo tempo que alguém escreveu e o Stephanie estava na gestão, outros estavam nos bastidores cuidando de outra parte. Agora nós temos também a parceria desses movimentos de juventude e estudantis de levar para frente, de compartilhar isso. Eu tenho me sentido alegre com isso, porque tem pessoas de importância dentro do movimento juvenil, né, tipo, de jovens, como Michael Sullivan, Ana Binato, que tem levado isso à frente também. Já conversei durante essa semana com a Jessicão, a vereadora de Londrina, né? Falou que também vai ajudar. O pessoal do canal Na Mastreta também falou que ia ajudar. Então eu acredito que isso não é mentira, porque a gente vê os números de download, né? E então quero que você opine também sobre essa importância do mundo ocidental desse book e aproveitar e falar onde que a gente encontra esse book para baixar. O e-book para baixar é só Falei tanto que meu chimarrão chegou a esfriar aqui, Stephanie. Virou tererê. Vai lá dar uma esquentada nele. Para baixar o e-book é bem tranquilo, é só acessar o link que tem sido espalhado aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. Vou colocar aqui nos comentários. Isso. Esse link aí não tem pegadinho nele, você não vai ser conduzido para depois de 2 páginas a uma página que você vai ter que pagar para poder acabar de ler, não. O e-book é 100% gratuito, o e-book inteiro, a gente não está cobrando nenhuma taxa para fazer esse download do e-book. É um e-book, esse link é um link que a gente consegue acompanhar o número de downloads que é realizado. Então é um link seguro, não tem vírus, é tudo. Basta você ter uma conta no Gmail para você fazer o download. Assim que você clicar no link, você vai ser direcionado ao Drive do MCE, você vai ter esse arquivo lá fica salvo lá no seu próprio Drive, né? Na parte lá de compartilhado com você. Então você acessa lá e lê, né? Lê, compartilha esse link com todo mundo que você quiser. Twitter temos sim, alguém está perguntando aí, nós temos sim Twitter. Acho que é @MC Estudantil. Lá no Twitter também estamos como @MC Estudantil. Aqui no Instagram, temos também canal no YouTube e também página no Facebook. E grupos de WhatsApp tem vários, né? Cada estado do país tem um grupo, fora os outros grupos estratégicos. O MCE surgiu, assim, uma das primeiras coisas que a gente fez no MCE foi estudar o livro do professor Olavo de Carvalho, né? Você citou o Olavo de Carvalho aí, como a gente estando cumprindo aquilo que ele orientou, aquilo que ele falava sobre, né, essa questão da militância conservadora e como a gente deveria investir em produção literária, a gente está fazendo isso. Então, a gente começou estudando o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. A gente fazia algumas reuniões semanais, né, para fazer estudo desse livro. E aí foi a partir disso, né, a gente entender que nós precisávamos nos organizar enquanto conservadores, precisava haver mesmo uma administração disso, uma gestão, uma coisa organizada, uma coisa totalmente assim, profissionalizar a coisa, né? Não ser apenas uma coisa assim, cada um fazendo uma coisa num canto, mas isso precisava ser organizado. Então a nossa ideia é trazer para próximo as pessoas que tinham pensamentos em comum, pessoas conservadoras que tivessem esse pensamento em comum, para a gente atuar estrategicamente diante do embate intelectual, cultural e ideológico no país, principalmente confrontar mesmo o aparelhamento ideológico e político da educação. Quando eu falo educação, não estou falando apenas de escola e faculdade, estou falando
de tudo aquilo que, de alguma maneira, educa e ensina as pessoas, né? A gente sabe que o método paulo freireano está enraizado no sistema de ensino, mas o marxismo cultural está em todas as esferas da sociedade. Então, é possível ver marxismo cultural em praticamente tudo, né? Tudo, desde a mídia até na faculdade, até na escola, as produções artísticas, filmes, séries, gibis, né? A gente vê isso até para as crianças sendo disponibilizados conteúdos que pervertem os valores da família, os valores morais, os valores judaico-cristãos. Então, a gente vê que o marxismo cultural está mesmo enraizado em todas as esferas da sociedade. Então, o MCL tem esse olhar amplo sobre a realidade, onde a gente percebe que existe ali um aparelhamento ideológico. Existe essa... Não estou ouvindo. Mas antes... Agora estou. Agora foi. Onde a gente percebe que existe essa distorção da realidade, essa manipulação, a gente procura atuar, né? Então a gente tem um olhar amplo sobre tudo. Claro que a gente não vai poder abraçar o mundo, mas nós temos um foco, né? Nós temos um propósito muito bem definido. O que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Por isso demorou tanto tempo para a gente construir esse e-book. Por isso os nossos passos são passos lentos, porque a gente tem desafios grandes pela frente. Não é uma coisa simples o que a gente quer, e a gente também não quer fazer de maneira simplória. Nós queremos dar passos seguros, mesmo que sejam lentos, mas passos seguros, constantes, com embasamento, né, com uma estrutura por trás. Então nós criamos uma estrutura. O MCE hoje tem uma estrutura que tem condições de fazer realmente uma guinada ao conservadorismo em todo o país. E eu acredito que é tão importante esse material, essa produção, ela é muito importante. Talvez as pessoas não se deem conta, talvez nem a gente se dê conta do que representa esse material. Mas nós estamos envolvidos agora num ano eleitoral, onde nós sabemos da importância, onde o Ocidente sabe da importância. Olha o que aquele jornalista americano veio aqui, entrevistou o presidente, o que ele falou, né, enquanto percepção internacional da realidade aqui no Brasil, e como ele tem visto isso de importante para o mundo, né? O que ele fala em relação ao Brasil e à China, aos Estados Unidos e à China. Então, se aqui o Brasil é a última resistência conservadora no Ocidente, nós estamos fazendo parte dessa resistência aqui no Ocidente. Só que para que, de fato, o material do MCE tenha o seu efeito eficaz, nós precisamos contar com o engajamento de todos aqui. E isso não é você entrar na página do Facebook e seguir o MCE. Não é você entrar no Instagram e seguir o MCE. É muito mais. A gente precisa que você baixe o e-book, que você leia esse e-book. Se você puder, você imprime esse e-book, dê esse e-book para alguém, grife, anote, mande o link para alguém. O pessoal do MJC, Stephanie, eles estão muito animados. Cara, aquela reunião que a gente fez, depois meteu um fogo em todo mundo lá, graças a Deus. E estão animados. Agora estão falando em voltar a fazer os estudos semanais. E eu falei que eu fui o primeiro a dizer que eu tô dentro, tô junto. Só que ainda não sei qual material que vão conversar, mas eu vou até dizer para eles, vou sugerir, pessoal, por que a gente não começa prestigiando quem é do nosso meio? Então vamos pegar o e-book do MCE e vamos pegar os assuntos que tem ali, porque tem assuntos que são estratégicos ali. Eu não é vendendo minha sardinha, mas aquele artigo que eu falei, que eu escrevi, que fala fazer além do que já é feito,
é uma estratégia para a gente, enquanto conservador, estudante, do que a gente tem que fazer agora. Então, de fato, acho que nós temos que nos engajar com isso. Estamos indo para a reta final já da nossa live. E eu acredito que, além disso, eu quero até aproveitar o alcance dessa live, porque vai ficar mesmo, e dizer que se alguém tem o interesse de financiar, não é de jogar dinheiro a Deus dará, é financiar de uma seguinte forma. Pega um dinheiro seu, você não precisa mandar para o MCE. Se você quiser concentrar isso, faça, mas imprima quantidades várias, né, do e-book e distribua, mande em forma de folheto, de forma individual, um artigo diferente para cada um, mande. Agora, se você quiser que esse material seja impresso de uma maneira padronizada, para que tenha uma cara mesmo do MCE, do movimento conservador, do movimento estudantil, você pode concentrar, pode mandar essa ajuda, e eu tenho certeza que a presidência do MCE, na pessoa da Jenny, vai gerir, inclusive com a ajuda dos tesoureiros, que, se eu não me engano, ainda são o Gleison e o Erieldo, se nada mudou, e eu tenho certeza que isso vai ser gerido da maneira mais séria possível. Se isso não fosse assim, eu sairia do MCE, e se eu soubesse, eu ainda traria aqui à tona, mas eu sei que é um movimento extremamente sério. E ajudar que esse material tenha o seu alcance triplicado, quadruplicado, porque nós precisamos, de fato, exercer influência sobre a nossa geração. Essa influência é política. Aqui o Stephanie não é candidato a nada, nunca foi pré-candidato a nada, nunca teve cargo eletivo, mas é um homem político por causa do poder de influência que tem, do poder de convencimento que tem e da maneira que trabalha para alterar esse status quo que a gente vive e trazer para uma realidade diferente dessa revolucionária que a gente tanto enoja. Stephanie, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas você pode aproveitar, inclusive, para... Então, diga. Você falou que nós estamos em ano político, e isso é algo assim, bem sério, bem importante, né? Porque a gente percebe que as pessoas não têm o costume de saber qual que é o viés ideológico daquele candidato político, né? Qual que é o pensamento filosófico dele, qual que é o pensamento político que ele tem, se ele é progressista, se ele é conservador, se ele é libertário, se ele é liberal, o que ele pensa sobre como nós devemos lidar com as questões morais, as questões éticas, como ele percebe a economia, como ele percebe a intervenção do Estado na economia, como ele percebe como o Estado deve interferir sobre a esfera moral, como o Estado deve interferir sobre a esfera religiosa. Enfim, a pessoa simplesmente olha lá um candidato, foi com a cara dele e vota no candidato. Não vai a fundo para entender qual é a ideologia desse candidato. Esse candidato representa você ideologicamente, e a gente não percebe que as pessoas costumam fazer isso. É claro que algumas pessoas fazem, mas boa parte ainda do brasileiro não tem esse hábito de perceber qual que é o pensamento político daquele candidato. A pessoa costuma pensar, o que esse candidato pode fazer por mim? O que ele pode me dar? Qual que é o benefício que eu vou ter aqui no dia a dia? E não é apenas isso, porque o candidato pode fazer promessas e não cumprir, né? E ele vai seguir a inclinação ideológica dele. Então o e-book ele serve para isso também, para você pensar, não, eu quero um candidato que pensa dessa forma. Eu me identifico com essas ideias aqui que estão aqui nesse e-book. Então quais são os candidatos que têm esse pensamento, que é um pensamento conservador? O e-book ele tem mesmo essa vertente conservadora. Então se a pessoa quer fazer uma escolha de um candidato de acordo com os seus princípios, ela vai ter ali no e-book um norte, um direcionamento. Olha, essas são as ideias. É claro que tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que está ali. Mas ali é um norte, é uma ideia geral do que seja o conservadorismo. Então eu quero convidar todos vocês que estão aqui na live, que vão assistir essa live depois,
para baixar o e-book, para fazer impressões, para disponibilizar para todo mundo, para pais, para alunos, para filhos, enfim, para todo mundo mesmo que vocês querem ajudar nessa construção da consciência política. E se você desejar fazer parte do MCE também, faça parte do MCE, seja MCE, temos o nosso site, mcebrasil.com.br, temos aqui o nosso perfil no Instagram, tem canal no YouTube, tem também o perfil no Getter, tem Twitter, enfim, estamos aí em praticamente todas as redes sociais e queremos fazer um bom trabalho. Um trabalho de acolhimento àqueles estudantes que estão passando por perseguição política e ideológica em sala de aula, porque a gente sabe como são os estragos, né, que são feitos no campo da subjetividade da pessoa conservadora em sala de aula, e a gente precisa respeitar essa subjetividade também, que tem direito a se expressar, tem direito de opinar, mas muitas vezes essa pessoa é perseguida em sala de aula. Então nós temos um grupo também de pessoas que acolhem esses estudantes, psicólogos, professores, assistentes sociais, enfim. Tem também uma ampla variedade assim, de formas de acolher cada uma das pessoas que chegam ali. A depender do que a pessoa procura, nós estaremos ali para poder servir da melhor maneira possível. Então, agradeço muito por essa oportunidade. Vamos fazer outras lives dessa, Arthur. Nós não podemos perder esse pique, né, que a gente está. A gente pode fazer outras lives para falar sobre os textos também, de forma individual, enfim. Nos colocamos à disposição de vocês para isso. Até deixo aqui a página, o nosso perfil com as portas abertas, para que, se os autores de cada artigo quiserem vir aqui e falar sobre seus artigos, o tema dele, isso é importantíssimo e enriquece demais o debate, enriquece muito e traz amadurecimento para cada um. Você falando aí sobre como votar, eu quero corroborar com isso, dando um spoiler que o Foro Conservador, né, não conta para ninguém, vai em breve disponibilizar um manual do voto conservador, mostrando o que tem que ser observado e apreciado e pesado na hora de escolher o seu candidato, sem citar nomes. Quero agradecer então mais uma vez aqui, mandar um abraço e um beijo para a Letícia, que me mandou bom dia, para a Juventude Conservadora, Cristã Conservadora, para o Júnior Pinheiro então, todo o pessoal do MCE, para esse perfil aqui, Cipalba, é meio perigoso ficar lendo esses nomes, né? O José Maciel, que é o nosso coordenador, foi nosso coordenador em Brasília, está afastado por causa do período eleitoral. Leão com Marcelo, Sueli Catal, Rosiane, o pessoal gostou muito aqui, aplaudindo a live toda. Alisson, Alex Nascimento, olha, muita gente mesmo. Isso é muito bom para a gente, porque nos anima demais. E o Ricardo Rezende, a Laís, Rosane e Walter, a Lúcia, que é mais que uma amiga, para mim é uma irmã, e compartilho de todas as alegrias dela. Nossa amiga que representa o Pantanal brasileiro dentro do MCE. Lani Macedo, a Júlia também, que é a opressora do Stephanie. Stephanie anda miúdo lá, velho. Tem que andar certinho, senão. Foco Agrotecnologia. Agradeço a participação de vocês aqui também. Só para finalizar. E todos os demais que participaram com a gente aqui. Doutora Rosângela Lázaro, que a nossa doutora Rosângela Lázaro vai ser candidata, se eu não me engano, a deputado lá, ou senadora lá em Rondônia. Ela está dizendo aqui: Arthur, você é uma bênção, Deus esteja sempre no controle de sua vida, amém. E o Júlio Silva, Juventude Cristã, está falando ótima live. E comunicador das comunidades entrou aqui também e está acenando para a gente. E eu agradeço a participação de todos vocês. Stephanie, parabéns por ter se mantido firme, não ter desistido, mesmo pensando, a gente é humano, a gente pensa mesmo às vezes em recuar, mas
nós temos um Deus que nos mantém, né? Eu sempre digo, política para mim é obra de Deus. E se eu tiver numa adversidade, eu penso duas coisas. Se essa adversidade foi Deus que me colocou ali, é prova para eu ser aprovado, porque o obreiro bom é o obreiro aprovado. E aí eu tenho que passar por ela sem desistir, senão eu vou ter que voltar a fazer essa prova. E por outro lado, se o que eu estou passando é uma provação, uma tentação, qualquer coisa do lado do inimigo, eu também não posso recuar, porque eu não vou dar o gostinho daquele desgraçado perder, sair vitorioso. Eu vou lutar para ele sair mais uma vez derrotado, porque ele é derrotado, ele é o único que levanta para cair. Então, Stephanie, meu abraço para você, para toda a família do MCE aí também, e agradeço a participação sua, beleza? Obrigado, Arthur, obrigado a todos vocês aí. Agradeço aí o pessoal da diretoria do MCE, liderança, os membros do MCE, a galera dos movimentos conservadores, as lideranças dos movimentos conservadores, todo mundo que participou da live aqui, que entrou, que comentou, aqueles que ainda vão assistir. Gente, Deus abençoe vocês, que o domingo de vocês seja um domingo maravilhoso e vamos nos manter conectados ao nosso Criador. Hoje é um bom dia de a gente pensar na nossa criação, de onde nós viemos, e tributar a Deus toda a honra e toda a glória por tudo aquilo que a gente fez, que a gente já recebeu, aquilo que a gente ainda vai alcançar. Nós temos Deus como aquele que vai nos ajudar em todos os nossos desafios. Nós não podemos fraquejar, né? Ele está conosco e a gente vai ter vitória sempre. Abração, meu amigo. Deus abençoe, Abração, tá? Até a próxima. Abração, até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau, Arthur. Tchau.